Integral definida. Para entendermos a integral definida, precisamos analisar o problema da área. Considerando uma função f de x e um intervalo AB definido, podemos calcular a área sobre a curva acima desse intervalo utilizando uma aproximação por retângulos, pois conhecemos a forma para calcular suas áreas. Assim, dizemos que a área aproximada é definida como a soma desses retângulos. Porém, percebemos que nessa aproximação temos espaços onde a área não é coberta e partes que excedem a área. Portanto, para melhorar essa aproximação, podemos dividir o intervalo em mais subintervalos e assim usar mais retângulos. Com isso, a área aproximada fica mais próxima da área estudada. Agora, para calcular a área de cada retângulo, basta utilizar o valor da função f em um determinado ponto xk asterisco do intervalo. Sendo assim, a altura do retângulo é definida por fxk asterisco e a sua base é representada por ΔX, definido como b menos a dividido por n. Por fim, temos que a área de cada retângulo AK pode ser calculada por ΔX vezes fxk asterisco. Vimos que a área aproximada da figura é definida pela soma dos retângulos. Então, com a devida notação, representamos a área aproximada pelo somatório de fxk asterisco ΔX, com k variando de 1 até n. Destacamos aqui que a base de cada retângulo é definida com n divisões do intervalo AB. Logo, quanto maior for a divisão do intervalo, mais retângulos utilizaremos na aproximação, e com isso teremos um melhor resultado no cálculo da área sobre a curva. Sendo assim, podemos afirmar que a área em questão pode ser calculada pelo limite de n tendendo a mais infinito do somatório de fxk asterisco ΔX, para k variando de 1 a n. Até agora, trabalhamos com retângulos de mesma largura, ou seja, um ΔX regular, definido por b menos a dividido por n. Porém, não há necessidade de utilizar retângulos com esse padrão. Podemos usar retângulos com diferentes larguras, o que nos leva a utilizar subintervalos de diferentes tamanhos, os quais chamaremos de ΔXk. Para ΔX regular, observamos que à medida que aumentamos o número de subintervalos, consequentemente diminuímos o tamanho de ΔX, ou seja, quando n tende a mais infinito, ΔX tende a zero. Assim, observamos que quanto mais retângulos utilizados para melhorar a aproximação, menores serão suas larguras. Já no caso de subintervalos de diferentes tamanhos, precisamos sempre diminuir a largura do maior retângulo para alcançar uma melhor aproximação. Logo, utilizamos o valor máximo de ΔXk tendendo a zero. Sendo assim, temos que a área sobre a curva é definida pelo limite do somatório de fxk asterisco ΔXk para k variando de 1 a n, quando o valor máximo de ΔXk tender a zero. Para finalizar, esse somatório é conhecido como soma de Riemann, e esse limite, quando existir, define a integral definida de a a b. Até o próximo vídeo.